Bom dia, equipe! Tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciando mais uma vez aqui o nosso momento de treinamento e direcionamento dos 7 E's da eficiência dentro da nossa estrutura das empresas. E hoje, o tema da semana é ação. Agir com assertividade, conjunto e continuidade. Senhor Deus, obrigado por mais uma semana de aprendizado. Dê-nos coragem com assertividade, para que por discernimento para trabalhar em conjunto e força e ação para podermos dar continuidade naquilo que foi iniciado. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa semana maravilhosa que o Senhor coloca à nossa disposição. Nós te rendemos graças pela família de todos os colaboradores aqui presentes. Nós te agradecemos, Senhor, pela saúde de todos eles. Nós te agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de estar compartilhando o conhecimento e entendendo que o conhecimento é a única maneira de evolução. Nós te rendemos graças, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, que assim seja. Meus queridos, o objetivo hoje é a gente reforçar os nossos princípios, né? E hoje a gente fala da ação. O que é ação? É agir com assertividade, em conjunto e com continuidade. A ação é um passo que transforma um planejamento em resultado. Não adianta eu ficar dentro de uma sala elaborando planejamento estratégico, metas, OKRs, KPIs, se o meu time, se a minha equipe ela não estiver engajada em transformar aquilo que a gente identificou como um planejamento em um resultado. Não adianta ter boas ideias ou processos definidos através de gestão de qualidade se a gente não consegue agir com precisão, de forma conjunta e de modo contínuo, até cumprir aquele objetivo que foi predeterminado. Em alguns momentos a gente vai perceber que agir rápido, de forma alinhada e dando continuidade, evita problemas. E ao mesmo tempo que faz com que a gente consiga chegar nos resultados esperados. Vou dar um exemplo, por exemplo, na XRM, na construtora. Quando a gente inicia um processo, se a gente começa errado, a probabilidade da sequência dar errado é muito grande. Imagina que uma obra, ela segue um rito processual. Você começa uma fundação, depois de uma fundação você vai subir as paredes, depois das paredes você vai... Agora imagina, se eu já começo errado. Se eu já começo errado na fundação, qual é a probabilidade disso dar certo lá na frente? Complexo. Por isso a importância da ação conjunta e fazer bem o tempo todo. Não adianta a gente fazer uma perfuração bem feita, por exemplo, na detonação, e aí carregar esse material, faltou caminhão para transportar, olha a dificuldade. E quando faltou caminhão para transportar, resolveu o problema do caminhão, a fábrica para. Por causa de alguma falha, de uma manutenção que estava prevista e não foi feita. Ou seja, a gente tem que entender que nós trabalhamos com uma corrente. Ela tem elos. Então, se um elo dessa corrente se rompe, se uma etapa desse processo falha, a gente não consegue atingir o objetivo final, né? Então, o que acontece? Por isso que a gente entende que dentro do processo de uma fábrica, nós temos o quê? Continuidade.
Cada etapa se inicia e o trabalho subsequente depende do trabalho inicial. Quanto mais eficiente a perfuração, mais eficiente vai ser o desmonte. Quanto mais eficiente for o desmonte, melhor a capacidade de produção da fábrica, porque o material já chega mastigadinho. E isso faz com que você aumente a produtividade. Quanto maior a produtividade, mais trabalho para a galera que está arrumando as pilhas para poder a gente carregar esses caminhões de maneira mais assertiva. Ou seja, é um trabalho contínuo, onde cada etapa bem feita facilita a etapa subsequente. No meu querido, por exemplo, teve um exemplo muito interessante agora. Nós tivemos um casamento na sexta-feira de um grande amigo, Gil. E aí foram 100 pessoas no restaurante, capacidade máxima. Imagina aí para você atender 100 pessoas e soltar 100 pratos praticamente ao mesmo tempo, porque todo mundo tá junto. E aí, quando eu voltando de Salvador, falando dessa viagem agora que eu fiz com a esposa, a gente comprou um curso do Rational, que é o forno alemão que a gente comprou e colocou lá no meu querido. Ele estava sendo utilizado de maneira equivocada, estava utilizando os tempos diferente do que deveria ser feito. Aí o que acontece? A equipe se reuniu. Nada chegou mais cedo, deu um treinamento com relação ao forno, como é que a gente conseguiria para poder soltar todos os pratos de maneira eficiente, de maneira rápida, todos com a mesma qualidade. Resultado da operação, sucesso. Conseguimos atender quase 100 pessoas ao mesmo tempo, soltando todos os pratos de maneira eficiente, sem atraso, sem dificuldade. Por quê? Porque o trabalho em conjunto funcionou de maneira fantástica. O treinamento auxiliou em utilizar as ferramentas de maneira mais assertiva possível e, ao mesmo tempo que o trabalho em conjunto fez com que nós conseguíssemos trabalhar com assertividade. Então, dentro desse contexto da ação, nós temos alguns conceitos-chave. A ação é decidir fazer com assertividade e em equipe e até a conclusão. Não adianta de parar no meio do caminho. Assertividade é fazer o que é certo, na hora certa. Não é deixar para depois, não é deixar de fazer, é fazer o que é certo, de maneira rápida, de maneira eficiente e com qualidade. A gente tem uma premissa, um ditado que diz, a agilidade, ou você faz rápido ou você faz bem feito. Não. É possível fazer de maneira ágil e fazer bem feito. É só ter foco naquilo que está sendo feito. Então, a assertividade é fazer certo na hora certa. Conjunto. Ninguém faz nada grande sozinho. Nós somos uma equipe. Para que o trabalho funcione de maneira assertiva, nós temos que trabalhar em conjunto. Não adianta a gente perfurar bem, detonar bem, carregar bem, transportar bem, direcionar a fábrica de maneira assertiva, produzir e falhou na cozinha. Deixei todo mundo triste, porque quando mexe no rango da equipe, já foi. Percebeu? Nós somos uma equipe que temos que trabalhar em conjunto. E cada etapa do processo faz a diferença. Ninguém faz nada grande sozinho. E se a gente já chegou onde a gente chegou, e se a gente tem métricas com o objetivo de chegar mais longe ainda, o que a gente precisa? Agir em conjunto, em continuidade. E aí já vem a continuidade, que é agir até finalizar. Não parar pela metade.
Hoje nós estamos na 6ª semana. Tem 7 semanas consecutivas que nós estamos direcionando esses princípios. Às vezes a gente não consegue fazer na segunda, a gente faz na terça, como essa semana, por exemplo, em função de algumas dificuldades que acontecem. Mas toda semana a gente está tendo a oportunidade de parar para poder alinhar as expectativas e direcionar aquilo que a gente entende ser importante dentro dos 7 E's da eficiência. E esse treinamento ele vai se perpetuar, ele vai se permanecer dentre as primícias. Nós teremos sempre um tema que será abordado dentro da estrutura da fábrica. Todas as segundas-feiras a gente vai ter uma oportunidade, ou segunda ou terça, já no início da semana, de parar um minuto, de conversar um pouco mais, de direcionar algum tema que seja útil e importante dentro do processo dos 7 E's da eficiência cristã. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Esse mundo é uma fase temporária, onde nós estamos aqui com o objetivo de servir. Esse é o objetivo principal. E além de servir, como já foi falado lá atrás, nós somos mordomos. Estamos aqui para tomar de conta de tudo aquilo que é do reino, tudo aquilo que é do Pai. Mas fala muito interessante aqui, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Eu quando menino agia quando menino, eu como homem agora ajo como homem. Acho que vocês conseguem perceber a modificação do Breno antes, do Breno depois. Foi tarde. Não existe tarde. O que existe é entender qual é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida e a porta, que é Jesus Cristo, a única que leva para a eternidade. Eu era um tolo. Eu achava que a vida era essas tarefas mundanas. E eu percebi depois que o nosso objetivo maior é o reino. Que a gente está aqui com o objetivo de servir, de evoluir, de trazer e demonstrar cada vez mais o caminho, a verdade e a vida, que é um só. Nosso grande Pai, Jesus Cristo, que vai nos levar até o Pai, até a eternidade. Só tem um caminho, né? Jesus Cristo. E o interessante é que quando a gente vai parar para falar de Jesus, inclusive Jesus ele validava o seu planejamento. Ontem mesmo a gente estava na igreja falando sobre a questão do Sermão da Montanha. E no momento na qual, quantos dias Jesus parou, analisando, se preparando, gerando esse conteúdo para poder chegar e levar esse conhecimento com assertividade. Vocês acham que para mim poder fazer uma apresentação dessa aqui é ligeiro? Nem tanto. Tem a pesquisa, o direcionamento. Lógico que o GPT ajuda um bocado também. Mas a gente tem que se preparar para poder chegar aqui e não falar besteira. Tentar trazer para vocês um conhecimento de maneira assertiva. Então, o que acontece? Dentro do nosso contexto, planejar é bom. É importante. Por isso que nós temos reuniões de planejamento estratégico, de validação de métricas, mas agir é essencial. Quais são os princípios práticos da ação? Princípio 1. Assertividade. O que é assertividade? É decidir com clareza, não enrolar. Tem que ser feito, vamos fazer. Como é que faz? Qual é a melhor maneira de fazer? Vamos fazer. Não tem que ficar esperando, enrolando, entendendo, gastando tempo com coisas que... Evitar retrabalho com passos bem calculados. Retrabalho é custo. Se eu posso fazer bem feito da primeira vez, por que eu vou fazer mal feito, vou ter que fazer de novo?
Eu lembro dentro das capacitações que eu passei, pessoal. Agora você levanta as suas mãos para agradecer a Deus, né, galera? Agora levante ao máximo que você puder. Certo? Porque quando falou da primeira vez, você não já levantou lá em cima? Você não já fez como se estivesse fazendo para Deus? Não se entregou de maneira plena? Não fez da melhor maneira que você poderia fazer? Isso assim, dessa forma, você evita o retrabalho. Fazer com eficiência. Fazer com passos bem calculados, da melhor maneira que você puder fazer. Saber dizer sim para o que importa e não para o que é desvio. Hoje nós estamos no processo na sociedade da atenção. Como eu falei para vocês lá atrás, eu estou analisando essa possibilidade da utilização do celular dentro dos processos da fábrica. Porque a gente entende que o celular, em vários momentos, ele tira a atenção, o foco naquilo que tem que ser feito. Ou não. Estou tentando acompanhar isso com mais carinho, para ver até que ponto é interessante a manutenção do celular dentro da operação ou a gente guardar o celular dentro da operação, para poder a gente focar naquilo que realmente é importante e dizer não para aquilo que desvia a atenção. Porque às vezes uma falta de atenção dentro do processo é o que gera um acidente, é o que gera um retrabalho. Já viu aquele ditado que Cunha dizia, no Orlando, velho? 2 sentidos no assa milho. Não adianta tentar fazer em alguns momentos 2 coisas ao mesmo tempo, porque uma das 2 não vai ficar legal. Enquanto estiver fazendo um processo, focar naquilo que está sendo feito. Com certeza, quando a gente trata as coisas com rapidez e assertividade, é grande a probabilidade da gente evitar o prejuízo. Ou a gente se manter dentro do prazo daquilo que tem que ser feito. O princípio 2, a gente fala da ação em conjunto. Tem um ditado que diz que sozinho vai mais rápido, mas em conjunto se vai mais longe. Ninguém consegue chegar longe sozinho. Eu poderia ter todo o conhecimento possível, todas as máquinas possíveis, e eu não conseguiria botar essa fábrica para rodar sem o apoio de vocês. Nem a RM, nem a XRM, nem a IDERE. Cada pessoa, cada elo da corrente tem o seu potencial para que a gente consiga entregar os processos com excelência. Imagina, vamos focar agora no processo da IDERE. Nós temos a parte de projeto. Começa pelo arquiteto, normalmente, ou a nossa equipe de projetistas, que tem que entender a cabeça do cliente e transformar aquilo que o cliente identificou como um sonho em realidade e ainda cabendo no bolso dele. Imagina. Aí a partir daí vem a parte comercial, para poder mostrar para o cliente que aquilo que ele precisa está sendo feito de maneira assertiva e da melhor maneira possível. Correto? E aí depois disso veio minha equipe da fábrica, que vai ter que cortar, mandar esse material. Não, por uma etapa. A etapa do caderno técnico, que vai ter que direcionar aí na casa do cliente. Entender como é que está tudo direitinho, qual é a etapa da obra, o que é que está pronto, o que é que não está. O que é que precisa ser feito. Direcionar tudo isso de maneira assertiva, planejar e falar para o cliente, ó, entenda, isso aqui precisa fazer, isso aqui precisa ser feito dessa forma, isso dessa forma. Para quando chegar aqui os móveis, para quando chegarem os móveis, tá tudo certinho. E aí vem a fábrica para poder me entregar isso dentro do prazo. Imagina, a fábrica vai e esquece uma peça, tem que vir do Rio Grande do Sul.
Do dia que eu dou entrada no pedido ao dia que sai da fábrica são 30 dias. Depois que sai da fábrica para chegar aqui são mais 15. Então, 45 dias. Ixi, esqueci uma peça. Olha a merda. Para a gente poder corrigir isso. 45 dias o cliente esperando. Então imagina se lá atrás eu conversei com o cliente, fiz o briefing e esqueci de colocar na parte do projeto. Esqueci de detalhar isso e não foi para o caderno técnico. Olha a dor de cabeça que eu tenho lá na frente. Ter que pedir novamente. Ou se eu pego o caderno técnico e eu tenho uma falha no caderno técnico, eu vou fazer o pedido do material. E esse material não vem conforme planejado. Olha meu prazo para eu ter que pedir de novo. Percebe? E não só isso, chegou esse material, eu tenho que fazer a montagem de maneira assertiva, de maneira proeficiente. E sempre tem uma coisinha ou outra para poder fazer na montagem. E aí imagina que no momento da montagem eu falto com atenção e eu corto uma peça errada. Perdi a peça, e agora como é que eu faço? A fábrica está lá no Rio Grande do Sul para poder trazer outra peça, para poder mandar fazer de novo, para poder solicitar, para entrar na fila, para poder sair de lá para cá. Então, se cada etapa não for realizada de maneira assertiva, a gente não chega na excelência, que é o que a gente está buscando dentro dos nossos princípios. A equipe precisa estar alinhada. Cada um sabendo o seu papel, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo comum. E tudo isso faz parte da comunicação. Tem que entender que a comunicação não é só a maneira que eu falo. É perceber se o colega que está ali, se o receptor dessa mensagem ele está entendendo. A comunicação faz a ação fluir sem conflito. Se eu falar, tentar transmitir uma mensagem e às vezes utilizar um vocabulário mais rebuscado, beleza, eu vou estar falando bonito, mas será que essa mensagem vai chegar no meu receptor de maneira assertiva? Às vezes não adianta, às vezes é o simples. A maneira de se comunicar, a maneira de transmitir a mensagem de maneira mais assertiva. Em alguns momentos, questionar, você realmente entendeu aquilo que eu falei? Ah, não, repete para mim, o que foi que você entendeu? Eu entendi isso. Não é por aí não, é aqui. Entendeu? Ou seja, a comunicação assertiva faz com que o processo flua sem conflito. Ou seja, a gente vai passar dentro da nossa operação, dentro dos nossos trabalhos, em alguns desafios, tanto na obra, quanto na produção, quanto no atendimento com nossos clientes. Mas a gente tem que entender que o quê? Que o trabalho em conjunto, de maneira assertiva, vai fazer com que a gente consiga atender os nossos clientes de maneira mais assertiva, da melhor maneira possível. Que é esse o nosso objetivo. No princípio 3, a gente tem a continuidade e o término. É o que, Bárbara? E quer dizer o quê? Agir até o fim. Não começar e largar pela metade. Não adiantava eu começar esse princípio cristão e trazer esses treinamentos, esses direcionamentos e com uma semana, 2 semanas, a partir da 3ª semana não vou fazer mais. Não adianta eu... Imagina, se eu quero entrar na escola, todo mundo aqui já estudou lá atrás. Vai um dia, não vai outro. Vai um dia, não vai outro. Vamos chegar ao conhecimento lá na frente, à prova, como é que vai ser o resultado? Não vai ser positivo. E tudo aquilo que a gente faz bem feito e de maneira contínua, a gente aprende
cada dia mais na nossa operação. Falando com um exemplo aqui da operação, por exemplo, os carregadores, a galera que trabalha nos equipamentos de carga, nas máquinas. Como é que foi o primeiro dia operando? Parecia que era um bicho, né? Hoje, cada operador desse aí que está na carregadeira, que está na escavadeira, dentro de alguns momentos parece que a máquina e o corpo é uma coisa só, já faz no automático que nem sente. Quantos de vocês aí dirigem? Que começou aí por um lugar que normalmente está acostumado aí, e do nada percebeu que tinha para outro lugar e quando menos espera, já passou. Por quê? Porque estava no automático. Já fez tantas vezes que o corpo se acostumou. Quem aí na primeira vez de dirigir, a primeira vez que pegou um carro para dirigir, tinha que fazer o quê? Ó, a marcha, tem que botar a primeira, tem que tirar a embreagem, tem que acelerar devagarzinho o carro. Ninguém saiu de primeira na primeira vez que dirigiu. Quem hoje aí fica lembrando, tem que passar a marcha, tem que tirar da primeira, botar na segunda, botar na terceira. Faz de maneira automática. Por quê? Continuidade. Fez tanto que se acostumou, que hoje faz no automático. Então, quando a gente fala agir até o fim, a gente fala assim, não começar a largar pela metade. Eu preciso fazer, vou fazer. Eu tinha essa dificuldade. Por isso nós paramos, inclusive, outras obras para concluir tudo aquilo que estava pela metade. Eu tinha essa dificuldade. A gente começava um processo aqui, aí surgia outro, a gente direcionava para lá, e surgia outro, a gente direcionava. Eu falei, não, vamos se organizar, porque isso não está dando evolução. Então agora a gente está fazendo o quê? Começando, concluindo aquilo que estava em aberto, com o objetivo de que não largar pela metade, nada. Por isso nós estamos agora focados em concluir aquilo que estava em aberto. Revisar o que foi feito e ver se está concluído com qualidade. Inclusive aprender com isso. Eu fiz bem, eu consigo melhorar como. Quem termina bem constrói credibilidade. E com isso vai trazer ganhos para a empresa, para o cliente. E com isso evita retrabalho. Agora é o momento do pensamento. Decisão assertiva. Para quê? Durante a semana, a gente analisar e anotar, se possível, uma decisão que precisa tomar logo e pôr em prática. O que a gente teria que ter feito e não está fazendo? Está deixando para amanhã, está deixando para depois. Nessa semana nós estamos atualizando a questão da gestão da qualidade. Provavelmente vocês vão receber um treinamento. Entre essa semana e a semana que vem, com relação à atualização da gestão da qualidade. E nessa gestão da qualidade tem alguns check-ins diários, que é o que? Analisar o que tem que ser feito, como da maneira que não tem que ser feita. Para quê? Para que a atividade seja realizada de maneira assertiva. E o processo de terminar bem. Antes de passar para a segunda etapa, revisa se essa que está aqui está 100% concluída. Terminei do jeito que precisava. E como a gente falou lá atrás, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cada treinamento como esse é uma oportunidade da gente pensar se eu estou agindo da melhor maneira possível, estou fazendo como se fosse para Deus. A diferença entre a intenção e o resultado é a ação. Eu vi um contexto, um colega, o cara falava, você pegava a caneta e falava, rapaz, tenta deixar cair essa caneta. O cara, como assim? Tenta deixar cair. Você deixou. Não existe tentar.
fazer. Entendeu? E a diferença entre a intenção e resultado é a ação. E quem age com assertividade, com a equipe até o fim, entrega aquilo que promete. Aí vem com uma pergunta. Qual é a ação que eu posso tomar hoje para destravar algo que estava parado? Então eu vou pedir para vocês, para cada um, anotar uma ação prática que vai fazer essa semana para poder avançar de verdade. Tamo junto? Como sempre, nós vamos terminar com oração agradecendo ao Pai esse momento de comunicação, de aprendizado. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá coragem para agir. Que cada um seja rápido em decidir, responsável para trabalhar em conjunto e fiel para terminar tudo aquilo que começou. Que nossas ações glorifiquem o Teu nome e tragam resultados para todos, para o grupo como um todo. Te agradecemos, meu Pai, e te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Que vocês tenham uma semana frutificada, abençoada. E que a gente, para que possamos ter ação, para que possamos agir com assertividade, em conjunto e com continuidade. A graça e a paz. Tenham todos uma excelente semana. Fui.